Boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa escola bíblica. E tenho muita vontade de fazer uma pergunta engraçada. Ontem fiz umas perguntas muito engraçadas. É? Mas de todos os que participaram, ou que pelo menos tiveram a oportunidade de ler, há aqui pelo menos metade que não esteve. Não é? Então apetece-me fazer a pergunta. Porquê é que Deus abomina a idolatria? Porquê? Porquê é que para Deus a idolatria é uma coisa assim tão grave? Vamos resumir isso com o versículo bíblico. Ele é ciumento e não divide a sua glória com ninguém. Parece-me bem. Mas falta aqui, não é? Falta aqui uma pitada de sal. Para quem não sabe mais, é errado? Para quem não sabe mais? Sim. Para quem nunca soube quem era o grande eu sou. Não estou por isso em causa. Joaquim, não estou por isso em causa. Imagina uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus. E o Deus que ele acredita é aquela estatueta de barro que está na mesa de cabeceira do quarto. A quem ele, de X em X tempo, até faz um sacrifício de sangue. Vai buscar a Chiquita. Sabe quem é a Chiquita? É a galinha. E anda cá que eu não te faço mal. E agarra-lhe o sangue e faz lá qualquer coisa, um ritual qualquer, porque sempre fez assim. É errado? É, porque sabemos que Deus não é assim e Deus não funciona dessa maneira. Mas para quem nunca conheceu Deus? Qual é o conceito de idolatria para essa pessoa? Exatamente. Mesmo que hajam outros deuses, sim. Não é impressionante? Porquê que Deus abomina a idolatria? Eu vou-lhe dizer, vou pegar nas palavras da irmã Alice e vou pôr um bocadinho a essência de Deus nisso, que é tudo aquilo que o substitui, que ocupa o seu lugar, Deus abomina. Seja uma estátua, seja um marido, seja um filho. E nós estamos numa era em que os filhos são deuses dentro de casa dos pais. E os psicólogos e os professores de hoje em dia ajudam a isso. Não se pode tocar no menino. Não se pode bater, não se pode corrigir o menino. Haviam de conhecer a Dona Ninja há 40 anos atrás, ou há 30 anos atrás, e iam ver se podia ou não podia. Portanto, eu estou a dizer estas coisas para vocês perceberem que a própria sociedade está a fazer com que hajam outros deuses com muito mais naturalidade do que na era antiga. Porque na era antiga era por desconhecimento. E hoje é por aproveitamento. Hoje é porque convém que seja assim. Exatamente. O que é horrível. O que é horrível. Porque a Bíblia diz, para eu açoitar o menino, livrarei a sua alma do inferno. Mas os psicólogos não entendem assim. Porquê? E atenção, ninguém é obrigado a bater nos filhos. Há pessoas que educaram os filhos sem lhes bater e eles saíram pessoas normais também. Pessoas perfeitamente normais. Agora, eu não vejo mal em dar um tabefe, em dar uma palmada, corrigir, pôr de castigo. Porque eles têm que perceber que nós, os pais, nós, os avós, nós, os tios, queremos o melhor deles, ponto final. A partir de uma certa idade, eles já sabem o que é melhor para eles. Porque você gosta... Eu agora brinquei com o bacalhau, não é? Há pessoas que comem bacalhau dia sim, dia não, para não dizer que é dia sim, porque gostam. Gostam. Foram habituados assim. Pronto, não é? Agora, não peça ao seu filho para comer bacalhau todos os dias, quando o que ele prefere é McDonald's. É pior, muito pior.
Mas ele é que sabe da vida dele, principalmente a partir do momento que ele é maior de idade. Enquanto ele for menor de idade, você tem poder sobre ele. Mesmo que ele não concorde, desde que você também não o obrigue a coisas que não fazem sentido. Vocês estão a entender? Agora, porquê é que eu estou a falar nisto? Vamos nos focar no ponto principal. Idolatria. Deus abomina tudo aquilo que ocupa o lugar dele. E a prova disso é, o mandamento número 1 é: não terás para ti outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás a elas, nem te prostrarás a elas, nem as adorarás. Olha que prostrar e curvar é diferente como adorar e venerar. São duas, já explicámos isto, mas eu posso pincelar rapidamente. Enquanto que adorar é um sentido de adorar, eu dou um sentido sei lá, de prostração à pessoa, ou ao objeto, ou ao marido, ou ao filho, ou ao carro, o que quer que seja. Venerar é fazer daquilo a coisa principal da sua própria vida. Eu não tenho olhos para mais nada. Eu acho que eu não preciso ir muito mais longe para vocês poderem ver que conhecemos pessoas num campo e conhecemos pessoas noutro. E qual é a diferença entre curvar e prostrar? Curvar, até os japoneses que se curvam para se cumprimentar entre eles. Prostrar implica adoração. Lembre-se quando Moisés chegou ao pé dos anciãos de Israel e disse o que tinha para lhes dizer, deu o recado de Deus, e quando eles perguntaram: e quem é que te enviou? O Eu Sou me enviou. O grande Eu Sou me enviou. Sabe qual foi a forma dos anciãos reconhecerem que era verdadeiro e que estavam em adoração naquele momento? Foi prostrarem-se. Não a Moisés, mas àquilo que Moisés preferiu. Porque as palavras vinham do Todo-Poderoso. Curvar. Não te curvarás a elas, não te prostrarás a elas, nem as servirás. Deus fez questão de pôr isto como princípio basimentar, basilar, fundamental da vida cristã de serviço ao Senhor Todo-Poderoso. Ele abomina tudo aquilo que ocupa o lugar dele. E olha que eu não digo que Deus não gosta, é abomina. Quer dizer que é repulsa total. Vem de cá de dentro. Sai das entranhas em oposição. Que é horrível, não é? Ora, ontem falámos sobre isto e eu tentei explicar porque é que Deus, e é isso que eu estou agora a partilhar convosco, não é? Porque é que Deus detestava tanto a idolatria. Mas eu tenho outra pergunta. E essa pergunta é: porque é que Deus detesta tanto, ou abomina tanto, que nós queiramos saber o futuro? Irmãos, há pessoas que leem a Bíblia para saber o futuro. Há pessoas que leem a Bíblia, não, e tentam, porque elas andam a falar: eu estou a confessar a palavra. Eu vou ser isto, eu vou ser aquilo, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Estou a confessar a palavra. Não, confessar a palavra é outra coisa completamente diferente. Eu só falo positivo, eu não falo negativo. Tudo formas de tentar manipular a Deus. Porquê é que Deus abomina tanto que nós queiramos saber o futuro? Seja pela Bíblia, seja pelos horóscopos. Deixa-me cá ver se eu hoje posso ir à rua ou não. Aqui diz que devo de usar a cor azul. Vou já para casa trocar. Fui de amarelo. Mas há pessoas que vivem assim. Horóscopos, caracroísmo, cara ou coroa. Vou pela estrada à direita ou da esquerda. Lançar moeda. Saiu coroa, vira pela esquerda. É horrível. Há pessoas que vivem assim. Bolas de cristal. Búzios. Cristais. Ossos de galinha. Olha, deem ossos de galinha à minha faísca que ela vê o futuro. Ela faz logo assim. Ela olha para aqueles ossos e ela diz: dentro de 3, 4 minutos estão aqui. Ossos de galinha.
borras de café, folhas de chá e inventam tudo e mais alguma coisa para supostamente ver o futuro. Porquê que Deus abomina isso? Porque enquanto estão a fazer isso, não é? Estão a aborrecer a Deus. Não. Não. Porque o futuro só pertence a Ele. Exatamente. Ele é Senhor de tudo, inclusivamente o nosso futuro. Isso. Maldito o homem que confia. E o que é que isto quer dizer? Que é só confiar no homem? Não, até nem é para confiar no homem. É confiar em si próprio, confiar na palavra de outros, confiar em tanta coisa acima de Deus. O futuro só pertence a Ele. Ora, se Ele é o Senhor das nossas vidas, se Ele é soberano, eu só tenho que receber aquilo que Ele tem para mim. O que é que Ele diz em Jeremias 29? Eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de vida e não de morte. Portanto, aquele que não confia no Senhor está a aborrecê-lo. Por isso é que ele fica tão zangado da gente querer ver. Veja aí, o meu casamento vai durar muito tempo ou não? Olha, veja aí se eu vou conseguir fazer este negócio. Eu acho que você vai conseguir efetuar qualquer coisa. O que é bem, o que é não é. Eu estou a ver qualquer coisa na sua mão. E a pessoa, é a minha carteira. Ele acerta em tudo. Lembra-se da história da cigana? Eu saí da estação de comboios de Cascais e até íamos evangelizar. Eu vinha com folhetos na mão. E ela vai, agarra-me na mão, vira-me a mão e diz, deixa-me ver o teu futuro, assim, a fazer-me assim. E eu agarro-lhe na mão dela, viro a mão e digo, eu vejo uma mulher triste. Que ele sabe tudo de mim. Vejo uma mulher viúva. Ele sabe. Aqueles gritos, não é? Ele sabe. Ela estava vestida de preto. Como é que eu não via de saber que ela era viúva? Ora, porquê é que eu estou a contar isto? Vocês perceberem. E se vocês soubessem como é que os horóscopos são feitos nos jornais, vocês até achavam ridículo, porque o nosso João Falcão Machado ensinava que aquilo eram piadinhas entre os próprios jornalistas. Mas era a Maia, ou a abelha Maia que assinava. Ela não quer saber o que é que lá há posto. Ela quer é receber o nome dela lá. Ela recebe. Agora, se nós não confiamos em Deus, e veja que isto começou pela idolatria. Tudo que ocupa o lugar de Deus. Não confiar em Deus. Agora eu tenho outra pergunta que parece que não tem nada a ver, mas tem. Como é que eu posso alcançar fé do tipo de Deus? Sim, porque há vários graus de fé, não é? Não é? Vocês levam todos com a Bíblia hoje. Fé zero, fé pequena, fé média, fé bem passada, mal passada, com sangue, sem sangue. Espera, estamos a falar de fé, não é de bife. Fé grande e fé do tipo de Deus. E vão buscar, não é? Irmão Manel, vão buscar versículos bíblicos para justificar isto. E quando eu disse ontem, escrevi no grupo, que é tudo treta, ou temos fé, ou não temos, fez um silêncio. De repente, puf, caiu a internet toda naquelas casas todas. E porquê? Porque estavam habituados a acreditar nestas coisas. Então, fé zero é o Tomé, ver para crer. Fé pequena é aquela fé que eu creio que eu estou sentado nesta cadeira e que ela não vai cair. Como é que ele sabe que não vai cair? Como é que ele sabe que ela não se vai desconjuntar toda? De repente. Ou temos fé em Deus ou não temos. E não é fé nas pessoas, não é fé no milagre. Esse é o outro erro. A nossa fé nunca deve ser posta em milagres. A não ser que sejamos bebés. O bebê durante a noite acorda cheio de larica. Com a barriga... Está tudo escuro e pensa, então a minha mãe já devia estar aqui com coisa. Não está. Então começa a chorar. A chorar por um milagre. Oh mãe, oh Deus, manda a minha mãe me dar a comer. E a mãe aparece, obrigado. Obrigado, Senhor. Os bebés é que põem a fé em milagres. Não, Deus vai fazer um milagre na minha vida. É um erro. É um erro.
Ou eu tenho fé em Deus ou eu não tenho. Por exemplo, o comentário da Aline foi em privado, mas tão interessante. Será que é só Tomé que não tinha fé? Sabe uma coisa? O único que verbalizou que, não, eu para ter a certeza que é ele, eu tenho que pôr a minha mão nos buracos e no lado dele, senão eu não acredito. Foi o único que verbalizou, porque os outros também estavam a pensar a mesma coisa. E sabe como é que eu sei? Porque quando Jesus apareceu no meio deles, tipo, puf, paz seja convosco, apanharam todos um cagaço. E ele teve que dizer, sou eu, calma, ei, guardem as espadas e as pistolas, calma aí, sou eu, olha aí. Jesus foi, diz a Bíblia, mostrou logo as marcas. Porquê? Por causa da cultura. Qual era a primeira coisa que aqueles pescadores habituados a ver aparições no meio da noite, no meio do nevoeiro, no meio da chuva, iam pensar? É um fantasma. É mais fácil acreditar que um fantasma aparece no meio deles e dizer paz seja convosco do que o próprio Cristo ressurreto. Repare nisto. Não confiar em Deus é idolatria. Mas também não ter fé em Deus é idolatria. Porque eu estou a deixar que outras coisas ocupem este lugar que pertence a Ele. E quando a gente pensa nisto, parece que há. Por isso é que ontem a internet de repente acabou. Pararam todos de escrever. Só houve um ou dois que tiveram coragem, que se calhar foram roubar a internet ao vizinho. Ai, pastor, muito obrigado, foi muito bom. E hoje estão sentados no sofá e estão assim. Ei, a feijoada de ontem. Mas não foi feijoada. Foi simplesmente uma evidência. Uma folhinha de alface com um bocadinho de maionese. Nem pão levou. E esta evidência é tão simples quanto isto que eu vos estou a dizer. Não há graus de fé. Jesus até foi o próprio a dizer, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a semente mais pequenina, vocês com essa fé, com essa crença, sem duvidar de mim, vocês ordenam este monte que se mova daqui para ali e ele vai. A fé não é para mover montanhas. A fé não é para você dizer à Serra de Sintra para ir agora dar uma volta ali aos Açores. Estamos cansados do anticiclone. Ó Serra, agora vais sair daqui um bocadinho, uns meses, vá, que a gente quer aqui o fresquinho, que venha o fresquinho do mar, do norte. Não. A fé é para eu nunca perder de foco Jesus e este crucificado. A fé nem é para você, eu vou pôr a minha fé que eu estou curado. Errado. Eu não tenho que pôr a minha fé no efeito, eu tenho que pôr a minha fé em Cristo. Nele. Nele. Por isso, quer Ele cure, quer não, a minha fé tem que estar nele. Quer Ele se manifeste, quer não, a minha fé tem que estar nele. Nele e na sua palavra. E é estes erros doutrinários que são ensinados que faz com que as pessoas depois, quando o milagre não acontece, entram na desilusão. E vão se afastando da igreja até a deixar. Porque entraram pela ilusão do milagre, também saíram pela desilusão do milagre. Sabe quando é que Deus opera milagre? É quando somos bebês. Aquele pai que levou o filho a Jesus, o menino andava sempre endemoniado, atirava-se para o fogo, atirava-se para a água, punham-lhe correntes e ele rebentava as correntes, ele espumava pela boca. Eu imagino aquela criança em qualquer sítio atirar-se para o chão a rebolar. Horrível, não é? Uma vergonha, não é? E aquele pai que já tinha perdido tudo, já tinha gasto tudo, despendido tudo em médicos, em curandeiros, sabe-se lá o que é que ele não deve ter feito. Foi a Jesus. E quando Jesus lhe disse, tens tu fé? Ele primeiro disse que sim, que é a resposta que todos nós damos. Tens fé que Deus pode operar? Ah, mãe, eu tenho. Mas depois quando vê, olha para o filho a espumar pela boca e a ranger os dentes, a revirar os olhos, a atirar-se para cima do fogo, e parece que tudo continua na mesma, começou a chorar e a dizer, não, perdoa a minha incredulidade, tem compaixão de mim,
Foi aí que Jesus operou. Porque Jesus olhou para ele e disse, ok, então tu és um bebê espiritual. Então agora eu posso fazer um milagre. Então se ele fosse crescido na fé, sabe como é que Jesus lidava com ele? Da mesma maneira com que lidou com Nicodemos. Se nós pudéssemos estar naquele dia, lá naquela noite, não é dia, era noite, ver Jesus ao pé da fogueira, a aquecer as mãos, enquanto assava uma dourada escalada. Sabe como é que é uma dourada escalada? É dela, quando a gente põe no fogo, ela começa a falar, a gente, escalada. E Nicodemos aparece e começa-lhe a dizer, Rabi, que farei? Sabemos que tu és o enviado de Deus, és o Filho de Deus. Como é que a gente pode ter as palavras da vida? Era a maneira que eles tinham de falar com ele. E Jesus virou-se para ele e disse-lhe assim, na verdade te digo. Falou com agressividade. Ele, se tivesse a Bíblia lá, eu tinha-lhe tirado a Bíblia à cara. Então, és tu doutor da lei e não sabes? És tu mestre da palavra e não discernes as coisas como elas são? Como é que tu podes dizer que és também sumo sacerdote? Nicodemos, não te reconheço. Quem és tu? Aparta-te de mim. Foi duro. Todas as respostas que Jesus lhe deu lançou mais confusão do que trouxe discernimento ao Nicodemos. Então eu agora vou ter que voltar ao ventre da minha mãe, que já tem pai 90 anos. Eu já sou velho de barba comprida. Vou ter que voltar para a barriga dela para nascer de novo. Eu não estou a perceber nada disto. E Jesus disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito nunca poderá ver o reino dos céus. E ele deve ter ficado... Eu não vou fazer mais perguntas, que eu fico cada vez pior. Mas no meio daquela dureza, no meio daquelas respostas, no meio daquelas perguntas, sabe o que aconteceu? Houve um despertamento. Aquele homem entrou, Rabi, entrou sumo sacerdote e saiu filho de Deus. E a prova disso é que quando Jesus foi crucificado, Nicodemos pagou do bolso dele o funeral e ainda confrontou os outros no Sinédrio. Tanto que se tiraram para ele e disseram, olha lá, tu agora és 10 por ele. Já não tinha medo de assumir. Já não tinha medo de dizer que era um cristão. É aqui que a gente vê o novo nascimento. O novo nascimento verdadeiro em Cristo, porque há uma mudança de identidade. Há uma mudança de caráter. O velho eu morre. A lei deixa de ser assim tão importante e começa a ser a graça. E é isto que opera a diferença em nós. Então, eu que hoje vivo na graça como vocês, eu que hoje vivo com Cristo, e este crucificado dentro do meu coração e do seu coração, eu hoje não sou idólatra porque Ele senta-se no trono da minha vida. Eu hoje não sou idólatra porque eu confio nele de todo o meu coração. Eu hoje não sou idólatra porque a minha fé está posta nele e não mais na bênção. Irmãos, eu até vos vou ser um bocadinho mais direto. Há irmãos que vocês viam aqui e vão deixar de ver, porque eles vão deixar de vir. Porque eles vinham pela bênção. E vinham de igrejas em que se pregava isso. Agora há um confronto que estão errados e não querem sair do erro. E é doloroso. Isto é doloroso. Porque acham que estão certos. Não querem sair do erro. Vão querer permanecer neste erro. Que os vai levar ao inferno. Que os vai levar ao Hades, ao lugar de tormento. Tenho muita pena de pensar assim. E isto deixa o meu coração completamente partido. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque nós temos que começar a parar. E porquê que eu comecei com estas perguntas e com esta afirmação? Irmãos, porque nós temos que começar a parar, usar a Bíblia como sendo um jogo de superstição, ou a Bíblia sendo um jogo de mesinhas para soluções da nossa vida. Durante anos eu disse que este era o manual
de instruções de Deus. Sabe que está errado? Isso é menosprezar este livro. Ainda hoje pensei tanto nisso, eu senti-me tão arrependido. Como é que eu posso usar esta metáfora, este exemplo, que este livro é um manual de instruções? Vou reduzir a palavra santa, triuna, única, infalível, incomparável, palavra de Deus, a um manual de instruções? Não. Não, Senhor. Temos que começar a parar de usar este livro como sendo um livro de orações. Eu vou abrir aqui neste versículo porque eu vou amaldiçoar este casamento, vou amaldiçoar esta vida. Não, porque Deus me deu o poder para abençoar e amaldiçoar. Concorda aqui comigo, como isto não vai acontecer. E depois acontece. Isto é bruxaria. É bruxaria. E vivem nestas ilusões. É mesmo. Vivem nestas ilusões. Vivem nestas manias. E eu digo-vos, isto não é Jesus, não é cristianismo, não é a verdade do Evangelho. E sabe o que é que eu vou dizer? Isto é esquizofrenia quase. Porque são aqueles que veem demónios em todo lado. Entram na casa das pessoas e dizem, você tem um pavão. Está aqui um demónio, tem que deitar fora. Está aqui um dragão. Mas o meu filho é adepto do Porto. Mas é um dragão. Tem que deitar fora. O seu filho tem uma cobra como animal de estimação. É para matar. Porque a cobra é a serpente. É o diabo. Veja lá se a cobra não anda a falar para o seu filho. Eu sei que vocês... Mas, irmãos, há pessoas que pensam assim. Eu sei que vocês podem dizer assim, o pastor exagera. É só para explicar a palavra. Se eu mostrava-vos, eu trazia a pessoas e dizia assim, irmãos, esta é aquela pessoa que eu vos falei que pensa desta maneira. Provavelmente a pessoa nem percebia que eu estava a falar dela. É como aqueles que pensam que a Terra é plana e outras maluqueiras. É tudo redondo, é tudo elíptico, é tudo em formato congregacional. Menos a Terra, que é um prato. Pronto. Irmãos, vamos parar de usar a Bíblia como sendo um campo de bruxedos. E vamos começar a usar a palavra de Deus como sendo o que ela é. A palavra santa de Deus. A palavra santa foi escrita por homens. Pois foi. Pois foi. Mas você diga-me uma coisa escrita neste livro que não se tenha concretizado. Diga-me uma contradição que esta Bíblia tenha, que a palavra de Deus tenha. Eu digo já que não tem. Toda ela se complementa. Toda ela mostra a grandeza daquele que a proferiu. Toda a palavra mostra a glória consistente da sua essência. Mas o Velho Testamento fala muito de guerras e de mortes e cortou e fez e aconteceu, porque era a forma de escrita da altura. Irmãos, se fosse hoje, a Bíblia não podia ser escrita como ela foi escrita antigamente. Sabe porquê? Porque hoje era um romance. Porque hoje só se escrevem romances, hoje só se escrevem livros para encher o ego das pessoas. Essa é outra coisa que nós temos que começar a parar. De vir à igreja para encher o ego. A gente vem à igreja para encher o espírito. A gente vem à casa de Deus para ouvir a palavra e ser alimentado no espírito. Não é para ser alimentado no ego. Por isso, quando alguém vier com a conversa do não, você é importante, você é um rei, é um sacerdote, você é o mais que vencedor. Eu sou tudo isso, mas é em Cristo Jesus. Porque se Jesus não estiver dentro de mim, eu não sou nada. E eu não merecia nada do que Ele fez por mim. Nós não merecíamos nada. Tudo bem, Ele pegou em nós, tirou-nos do charco de lodo e de lama, lavou-nos no seu sangue, passou o verniz da glória de Deus e hoje brilhamos. Sim, é verdade, por isso somos pedras afogueadas, geração eleita, sacerdócio real. Somos o resultado do fio de prumo colocado
para ver que estamos mesmo à esquadria. Porque somos também, como é que se diz, somos postos à prova pela pedra de esquina, que é Jesus. Agora, não me venham cá dizer que sou isto, eu posso, eu faço, eu aconteço. Tudo errado. Tudo errado. E é por isso que muitos acham que têm que ter fé do tipo de Deus. Fé do tipo de Deus que não existe é aquela fé que diz: eu não preciso de ti porque eu sou tão grande como tu. Fé do tipo de Deus que alguns pensam que têm é aquela que diz: eu sou um mini-Deus. E de onde é que é a origem disso? Do budismo. Porque o budismo, a lei número 1 do budismo é: eu tenho dentro de mim tudo o que eu necessito para ser vencedor. E quem foi um dos grandes precursores disto? David Yonggi-cho, que era budista. Converteu-se a Jesus, sim, mas ele, para conquistar uma multidão budista, ele teve que misturar conceitos. Foi exatamente o que Constantino, o imperador Constantino, fez no século III. Pegou no paganismo, pegou no cristianismo, pegou no judaísmo, pegou nos Wicca, pegou nos fulanos que sacrificavam os filhos, pegou nos outros que adoravam o sol, pegou nos outros que adoravam os rabanetes, pegou naqueles que adoravam os quilos, fez ali um grande bolo e chamou-lhe cristianismo. Porque até então, a palavra cristão ou cristianismo não existia. Nós éramos os do caminho. Porquê que eram os do caminho? Porque Jesus foi aquela afirmação que mais chocou toda a multidão. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Chocou toda a gente. Por isso até os próprios fariseus lhe diziam: como é que tu podes dizer que és isso tudo? Tu és filho do diabo. Eles não conseguiam compreender. Por isso, amados, vamos começar a usar este livro como deve ser. Começar a usar este livro na verdade, na palavra de Deus. Começar a usar este livro na sua essência. Temos promessas de Deus. Todos temos promessas de Deus. Há promessas que Deus fez para todos, sem exceção. E nenhuma promessa foi feita especificamente só para a irmã Alice, só para a Aline, só para a Emília, só para o Joaquim, para o João ou para quem quer que seja. Todas as promessas de Deus foram feitas para o seu povo. Deus, quando as fez, fez as contas. Quando eu era miúdo, todos os anos, o meu pai dizia-me: se passares de ano, eu dou-te uma bicicleta. E se eu tivesse tido todas essas bicicletas que me prometeram sempre que eu passava de ano, eu tinha aberto um negócio a vender bicicletas. Eu não quero receber nenhuma. Houve um ano que eu disse-lhe: epá, é este o ano que tu vais-me finalmente oferecer uma bicicleta. E então foi, já com 15 anos. E sabe como é que foi? Não cabia no carro. Então eu tive que vir desde o Cascais Shopping, de bicicleta, borradinho de medo, por causa do trânsito, a gente nunca sabe, não é? E então entrar numa rotunda grande, como a rotunda da Shell, meu Deus do céu, acho que eu nunca tremi tanto. Eu acho que eu fiz a curva aos zigue-zagues porque eu tremia, com medo que viesse algum carro, alguma coisa. Mas lá cheguei a casa. Foi mais difícil ir buscá-la e tê-la do que outra coisa qualquer. Ora, todos os anos prometia a bicicleta e depois não cumpria, ou porque não tinha dinheiro, ou porque não podia, ou porque não era o momento, ou porque hoje não dá. À volta a gente compra. Amanhã. Mas amanhã as lojas estão fechadas. Pois por isso é que a gente amanhã passa lá. Não é? Mas qual é a diferença entre esta situação que eu estou a contar e Deus? É que Deus, quando fez as promessas, ainda antes da fundação do mundo, fez as contas. Eu tenho suficiente para cumprir até ao final dos tempos. E nunca vai faltar. E nunca vai faltar.
E essa é uma das características e atributos que Deus tem, que é fidelidade. Ele é fiel. Ele é cumpridor daquilo que promete. E se há alguma promessa que seja tão forte, tão grande, tão que mexa até com a estrutura da Terra e do Universo, sabe o que é que ele fez? Jurou por si mesmo que se aquilo não se cumprisse, que é como quem diz que eu deixo de existir se eu não cumprir esta promessa. Isto é muito forte. Nós às vezes juramos, mas é porque já cá não está. Eu juro pela alminha da minha avó, que já está dedicada à olaria há mais de 20 anos. Está a fazer tijolo há 20 anos. Percebe? Estou a brincar com vocês. Mas é para vocês perceberem, nós que somos nós, quando fazemos promessas, é sempre por alguém que já cá não está. Ele fez promessas por quem ele é. Porque ele sabe quem é. E é bom que nós, como seus filhos, também o saibamos. Quem ele é. O que é. E que é cumpridor daquilo que promete. Que não falha. Infalível. A infabilidade de Deus, outra das suas características e atributos. Hoje o que é pregado é a infabilidade do pastor. O que o pastor diz é lei. E às vezes dizem com cada atrocidade. O pastor Chaves conta sempre uma história muito engraçada numa igreja que ele foi visitar em Mafra. Foi lá ver um pastor e o pastor estava a pregar e diz ele assim: e lá estava Adão e Eva no jardim e vem o Espírito Santo e ele virou-se para a mulher e ele disse: olha, vem o Espírito Santo aqui para o jardim do Éden e a gente vai-se embora. Porque o Espírito Santo não estava no jardim do Éden. O Espírito Santo estava na criação. Então, é com cada atrocidade que se diz hoje em dia, não medem as palavras. Ainda há bem pouco tempo eu vi uma entrevista de um que é um tal de Tiago Brunet, anda aí muito conhecido no Brasil e já anda a pregar cá em Portugal. O fulano teve a lata de assumir que tinha uma dívida. Ouça bem. E você vai perceber porque é que eu enervo-me tanto com esses fulanos das viagens a Jerusalém. Tinha uma dívida de $200.000, 40.000 contos. Para aqueles que ainda fazem as contas ao escudo. cerca, é um bocadinho menos, de 200.000 euros. Está por 5 ou por 7? O real. 5,5. Perto de R$1 milhão. Fiz bem as contas? À volta disso. Um bocadinho mais de R$1 milhão. Devia este dinheiro todo a quem? A um proprietário de vários hotéis em Jerusalém. Fazia as reservas das viagens e não pagava. E ele assume isto como se fosse uma coisa espetacular. E então, ele a contar isto num programa de rádio filmado. E como se fosse um grande testemunho. E então ele diz: eu devia este dinheiro e eu estava muito aflito e pedi a Deus ajuda porque já estava a ser ameaçado de morte. Portanto, ele lida com um homem que é proprietário de hotéis em Jerusalém, que vai e o ameaça de morte por ele não estar a pagar a dívida. Uma dívida que é de 200.000 euros. Exatamente, é de ficar de boca e fazer assim por causa das moscas. Porque eu digo-vos uma coisa: 200.000 euros em hotéis? 200.000 euros? E o locutor, na vez de ficar chocado como eu, não, estava, amém, glória a Deus e tal, falando com ele. Ai, que bênção, e o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que eu fiz e tal, fiz isto, fiz aquilo, fiz uma promessa a Deus, dei uma oferta, eu falei com os irmãos na igreja, levantei várias ofertas especiais e paguei a dívida. Aleluia! Em primeiro lugar, porquê que a fez? Segundo lugar, se as pessoas pagam as viagens a peso de ouro, porquê que ele não cumpriu com as obrigações dele? Terceiro, como é que ele tem a lata de falar isto como se fosse um testemunho? É aqui que entra, sabe o quê? A cegueira espiritual. E falam isto como se fosse um testemunho tremendo. Não, e depois eu fui ver os comentários no YouTube e eu fiquei enojado. As pessoas batem palmas. Mas eu já estive numa igreja assim. Eu já bati palmas a coisas horríveis também. E por isso, eu entendo a cegueira em que eles estão. Não entendem como é que há alguns que estão do lado de fora e aceitam isto, abraçam isto.
E partilham aqui com o eu. Com o eu, este eu que está aqui. À vossa frente, este eu enorme. Como se fosse um testemunho. Olha, tens que ouvir este testemunho do pastor Tiago Brunet. É uma bênção. Não é bênção nenhuma. Não é testemunho. Ele devia ter vergonha de contar isto. De assumir que devia dinheiro a um homem, proprietário de hotéis, que o mandou matar, que o ameaçou de morte. Ou pagas, eu mato. Que raio de negócios são estes? Em Jerusalém, Terra Santa. Fomos ver o Santo Sepulcro, fomos pisar as pedrinhas onde Jesus andou, que já não são as mesmas há muito tempo. Agora foram ver a capela do Santo Sudário e a capela do Santo Sepulcro, e foram ver mais não sei o quê, e foram ver o Muro das Lamentações, porque é supostamente a parede que se permanece de pé do último templo do rei Salomão. Supostamente, porque ninguém sabe se é verdade ou se não. Que eu digo já que não é. Como se Deus estivesse ali, nos entrefolhos das pedras. Senhor, uma vez gravou um vídeo lá, eu sinto aqui uma presença de Deus. Era verão, era calor, deviam estar 40 graus. Qual a presença de Deus? É ridículo. Deus não está mais em templos feitos pelas mãos dos homens. Ridículo. Vamos parar de brincar com a palavra de Deus. Vamos parar de brincar com a Bíblia. Vamos parar de brincar com coisas sérias. Depois não querem que eu seja azedo. Não querem que eu seja bruto. Pois claro que vou ser. Azedo, bruto, chamem o que quiserem. Para mim são medalhas. São elogios. Chamem-me tudo. Ele não é um bom pastor. Oh, que maravilha, estou tão contente. Glória a Deus. Oh, é aquilo. Essa medalha vem mesmo para aqui. Ele não presta, ele não diz a verdade. Oh, olha aqui outros aqui. Venham elas, não tenho medo nenhum. Sabe porquê? Porque eu estou de consciência tranquila. Eu sei o que é que eu estou a fazer, eu sei o que eu estou a pregar. A palavra não me deixa mentir. E cada vez mais afinado pela palavra, cada vez mais refinado. Cada vez mais só pela palavra. E eu dou graças a Deus por aqueles que estão à minha volta. Porque aqueles que estão à minha volta, muitos deles me ajudaram assim. Me ajudaram a pôr a agulha certa. Uma dessas pessoas é a Aline. Está-me sempre a fazer perguntas. O pastor ensinou isto. Mas isto não é isto que está aqui escrito. E já houve vezes em que eu subi aqui e disse, olha, eu ensinei-vos isto, mas está mal, está mal. Porque não tem mal nenhum fazer perguntas. Tem mal é aceitar tudo. Tem mal é nós queremos acreditar. Você acredita que Jesus tinha olhos azuis, cabelo comprido, barba aparadinha, e que a galabe dele estava sempre limpinha, lavadinha, cheirosa, a skip. Pois é. Ele próprio disse aos discípulos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E eu estava a dizer há bocadinho ali à nossa Eliane, o único perfume que Jesus alguma vez teve foi no dia anterior à sua crucificação. Ungido por nardo puro. E aquela mulher que num vaso de alabastro, que é aquela cerâmica tão rara, tão difícil de moldar, porque ela é muito fininha, assim quase aguada. E depois os vasos não podem ser grossos, porque ficam... como é que se diz? Não ficam a parecer uma coisa bonita, ficam rudes, grosseiros, com rudes. Tão difícil. E depois aquilo, para secar, não pode ir ao forno, porque no forno rebenta, estala. E por mais aquelas temperaturas muito altas, tem que se secar ao sol. Leva 2 anos ao sol. 2 anos ao sol. Aquela mulher pegou naquele vaso de alabastro e partiu o vaso, que era para não ficar com a tentação de ficar com um bocadinho para ela. 300 denários. O salário de 300 dias de trabalho. Nem nós trabalhamos 300 dias por ano. Entre fins de semana, feriados e férias, no máximo dos máximos, trabalhamos 265 dias. Num ano. Veja só.
245, 265, anda à volta disso, depende de quem, do número de férias de cada um. E do país, dos feriados, etc. Isto para dizer o quê? Ela deu algo extraordinário a Jesus, para que ele fosse para a cruz, já com a lavagem feita. Sabe que os corpos, quando os mortos no Médio Oriente, eles não vão para um caixão. Os corpos são lavados, a pele é raspada para tirar os pelos e para tirar toda aquela gordura. A gente às vezes está assim, um bocadinho sem lavar as mãos, quando a gente passa assim na pele, vê as coisinhas negras da transpiração da pele. Eles raspam tudo e depois passam um guento, um nardo, um perfume. Às vezes não há muito dinheiro, é um perfume mais, olha, é da loja dos 300. E depois é colocado em lençóis, colocado em certas posições e depois são dados nós, vários nós. E o corpo vai enterrar assim e no chão é colocadas placas de pedra, tanto de lado como em cima, e o corpo é tapado assim. E por isso os nossos ocidentais levam 5 a 12 anos a se decomporem aqui, por exemplo, na Europa. A terra está cansada, os bichos andam cheios, todos engordados dos McDonald's e do Burger King, não é? No Médio Oriente o corpo decompõe-se em 1 ano, 2. Mas nunca cheira mal. Nunca cheira mal por causa do perfume. Ah, pastor, está a dizer isso, mas Lázaro já cheirava mal. Lázaro estava num sítio diferente. Estava numa gruta, estava numa caverna esculpida e tinha uma pedra à frente. É natural. A umidade faz com que aquelas bactérias se desenvolvam e daí o cheiro. Mas vocês estão a entender? Porquê que eu estou a dizer estas coisas? A ver se a gente aprende uma vez por todas que este livro não é um livro da carochinha, não é um livro de fantasias, é um livro verdadeiro, único. Tem vida, exatamente. Eu já vi, olha, eu publiquei ontem, penso eu, um vídeo de um homem de Deus que fez a pergunta e ele diz que aquele homem já tinha lido todos os livros sagrados deste planeta. O livro dos hindus, o livro dos islâmicos, dos muçulmanos, não é? O Corão, o livro isto, aquele livro, o outro, mas que o único que o tinha impressionado a sério tinha sido a Bíblia. E ele perguntou porquê? Porque houve um homem que morreu e ressuscitou. Ele disse, não. Apesar disso não ser mencionado em mais nenhum caso. Mas porque houve um versículo que está em Efésios que diz que Deus decidiu fazer morada dentro de nós. E isso é a coisa mais extraordinária. O Todo-Poderoso morar dentro da sua criação. É tão incrível isto. Mas isto só é possível àquele que tem a sua palavra e crê nele. Por isso não podemos ser idólatras. Não podemos perder a nossa confiança nele. Nem podemos nunca andar à busca da bênção e sim do abençoador. A bênção é o resultado da comunhão que nós temos com ele. Ele é que é o abençoador. É a ele que temos que buscar. É a ele que temos que procurar. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É isso que nós temos que fazer. Por isso há um livro que eu gosto muito, que é Em Busca de Santidade. Que não só fala de nós sermos cada dia mais santos, mais santificados, fala também da nossa busca da comunhão com Deus Pai. E essa comunhão com Deus Pai é tão essencial. É tão essencial. Para, primeiro que tudo, nós vermos Deus como um Pai, não tanto como um ser que é extra e que é intocável. Não, Ele não é um Deus intocável. A prova disso é que aquela mulher, mesmo tendo uma multidão à volta dele, foi e tocou-lhe na orla da veste e foi curada. Ou seja, ela sabia que podia tocar nele. Ele não é intocável. Ele não é inalcançável. Porque se ele fosse inalcançável, nunca aqueles soldados o tinham encontrado no jardim do Éden, no jardim do Getsemane. E quando o viram, tiveram dúvidas, perguntaram, és tu o Jesus? A quem buscais? A Jesus, sou eu. Pumba, todos no chão.
Porque o nome dele tem poder. O nome dele tem poder. É o nome dele que tem poder, não somos nós. A mim me foi dado todo o poder. Não, o que ele disse foi acerca dele mesmo. A mim me foi dado todo o poder no céu e na terra. Mas eu sou filho de Deus, eu também tenho. A nós nos é dado o poder se tivermos Jesus dentro de nós. E não é para nós andarmos e largar raios das mãos e dizer à chuva para parar e agora vais parar aqui e vais chover ali no quintal do vizinho. Que é para ele ver o que é ter a roupa sempre molhada. Não. Sabe para que é? É para nós não sermos vencidos pelo mundo. Filhinhos, eu venci o mundo. E a vitória sobre este mundo é a nossa fé. A minha crença e a minha confiança em Deus. Inabalável. Confiança inabalável. Ainda que agora estejamos todos em paz, agora arrebentar a guerra em Portugal, como é que nós vamos agir? Eu vou-vos dizer como é que a maior parte dos irmãos vão agir. Vão ficar em casa, deixam de vir à igreja. Não vêm mais à rua, já nem comem, nem respiram. Põe uma palhinha na boca e... Tal não é o medo que está dentro do coração deles. Mas quando um crente confia em Deus, não há medo no coração. Há confiança. E há o quê? Fé em Deus. Se eu viver, se eu morrer esta noite, vou para Jesus. Então e o que é que vai acontecer às pessoas? Ele é que é o Senhor. Ele saberá o que está a fazer. Eu disse a alguém esta tarde, estava a falar com essa pessoa e disse-lhe, ele é o único que sabe o que é que está a fazer. Às vezes a gente pensa que sabemos o que é que estamos a fazer. Estamos a cozinhar e pomos uma caneca de arroz e 3 de água. Vem a minha mulher e diz, não são 3, são só 2. Vem o João Falcão Machado e diz, seu Irés está a mexer o arroz. Não se mexe o arroz. Cada um tem as suas... Alguns de vocês estão a pensar, são duas canecas de água, pastor. Não são 3. E há quem ponha sal, e há quem ponha uma folha de louro, que é para dar sabor. Não é? E há quem faça um refogado primeiro. Já viu tantas técnicas para um mero arroz. Só há uma forma de eu ter fé em Deus. E isto não é um adufe. É a palavra de Deus. Santa, triuna, única, verdadeira, infalível, incomparável. Olha, eu nem sei. Deus queira que não. Qual intransmissível? É transmissível, sim. Deus queira que seja transmissível, senão o que é que seria de mim? Ele transmitir a sua palavra para mim e para vocês, intransmissível. Nem pensar. Isso é o passo da Carris. Não há nada igual. Nunca eu li um livro como este. Nunca eu fui tão abençoado. E é o único livro que você lê com o autor ao lado. Porque ele vai sussurrando a nossa vida. Vai falando ao nosso coração. Aleluia. Glória ao seu santo nome. Então, o que é que a gente falou hoje? Pois já, olha, falámos de uma coisa muito importante que está aqui misturada, inerente e não foi assim muito mencionado. Mas é a graça de Deus. Nada disto seria possível sem a graça de Deus. Vocês hoje não podiam estar aqui se não fosse a graça de Deus. Alguns de nós já não estaríamos vivos se não fosse a graça de Deus. Por isso, o que é que eu posso dizer? Quando eu tenho dúvida, quando eu tenho falta de confiança em Deus, eu estou a ser idólatra. Eu não posso permitir isso. Vocês entendem o que eu estou a ensinar? Quando eu tenho dúvidas do meu futuro, o que é que me vai acontecer? Será que eu vou morrer? Será que eu vou viver? Será que eu vou casar? Será que eu vou me divorciar? Será que eu vou ser feliz? Está tudo nas mãos de Deus. E Ele afirma, até podemos lá ir, porque hoje ainda não lemos a Bíblia, não é? Jeremias 29.
Fica logo a seguir a Jeremias 28. E antes do 30. Versículo 11. 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porquê que por vezes nós não conseguimos sentir a presença de Deus? Porque nós buscamos a bênção. Porque buscamos o milagre. Porque buscamos uma resposta. Eu ouvi alguém dizer esta semana assim: Deus não é a resposta para tudo. Oh, viu? A dona Ninja já pegou na espada. Quando eu der conta, já estou cortadinho aos pedacinhos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Se eu busco uma resposta, eu não estou a buscá-lo a Ele. Então Ele não é a resposta para tudo. Não, Ele é Ele. Eu não tenho que ir buscar a resposta, eu tenho que buscar a Ele. E Ele dá a resposta se Ele quiser. Porque Ele é soberano. E se Ele não quiser dar a resposta? Há perguntas que eu já fiz a Deus e Deus não me respondeu. Já aconteceu a mesma coisa ao pastor Zé António. E ao pastor Jonas já conversámos sobre isso. Coisas que a gente pergunta a Deus e Ele não responde. Não responde. Olha, se Deus for como eu, Ele ouve a pergunta e diz assim: isso é estúpido, nem vou responder. Outras das vezes, Ele vai dizer assim: já te respondi a isso. Outras das vezes, Ele vai dizer assim: ainda não é tempo de saber isso, mas a seu tempo eu vou responder. Vocês estão a entender? Ele não é a resposta para tudo. Para mim, Ele é Ele. Ele é Ele. Eu não tenho que o buscar para respostas, eu tenho que o buscar. Porque se eu o buscar, eu nem vou precisar de fazer a pergunta. Ele próprio me vai dar a resposta. É isto que eu quero que vocês entendam. Porque eu não preciso de pedir, porque Ele sabe melhor do que eu aquilo que eu preciso, e você também. Então, se Ele é assim para os pedidos, não é assim também para as perguntas? Não é assim também para todas as necessidades da nossa vida? Deus foi o próprio a dizer: olha, nem Salomão na sua glória se vestiu como os lírios do campo. No entanto, vocês vejam como eles se vestem, como são bonitos, como são variados. E eles não se... O lírio, quando o sol nasce, eles abrem-se todos e não ficam a pensar: o que é que eu vou fazer para o jantar? É verdade! Ou o passarinho, quando começa a piar às 5 da manhã, porque o sol começa assim muito ligeiramente a raiar, não é? O passarinho não está... O piar dele não é: já foste às compras, não te esqueças de comprar isto. Olha, traz-me azeite, faz favor, que outra vez não trouxeste. Para outro passarinho. Não. Estão a dar glórias a Deus, estão a cantar, estão felizes porque nasceram. Aquele dia vai nascer e eles estão vivos. E de certeza que já comeram ou vão comer. O Senhor não deixa nenhum passar fome. Se Ele faz isto com os animais, se Ele faz isto com a criação, não fará Ele isto connosco? É por isso que eu enervo-me até ficar com o cabelo branco. Quando recebo chamadas e mensagens de pessoas de Moçambique, da Índia, do Paquistão, a pedirem dinheiro para os órfãos, para as viúvas. Peçam comida, eu mando comida. Não me peçam dinheiro. Porque Deus é o Senhor. Se eles confiarem em Deus de todo o coração, nunca vai faltar nada para eles. É porque há uma segunda intenção. É porque há um objetivo. E sabe qual é? Principalmente, é sempre: querem ser sustentados. Mas querem ser sustentados pela pessoa errada. Então o que é que eles são? Idólatras. Porque ocupam o lugar de Deus com aquele pastor que na internet parece que é muito rico.
O vídeo, e no vídeo a igreja é um luxo. Vou-lhe mandar uma mensagem. Paz, irmão. Olha aí, és minha viúva. Manda aí um dinheirinho. E, no entanto, nós ajudamos. E ajudamos quando o Senhor diz: a este podes dar ajuda, faz. E isto acontece. E sabe porquê? Porque há fruto. Há fruto. Há bênção. Amém? Amém, igreja? Então, vamos lá só ler isto mais uma vez. Porque eu sei os pensamentos. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Deus não nos quer mal. Deus não nos quer destruir. Deus não nos quer pôr a arder. Deus não nos quer mandar para o inferno. Para vos dar o fim que esperais. Pensamentos de paz para vos dar o fim que esperais. Pensamentos de paz para vos dar o fim que esperais. Ou seja, para vos dar aquilo que vocês precisam. Versículo 12. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Veja. Invocar, ir, orar e então o Senhor nos ouvirá. Invocar, ir. Quer dizer, vocês vão me invocar, vão me adorar, vão fazer a vossa vida, que é o ireis. Quer dizer, não vamos ficar ali tipo bling, 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 vá. Porque há pessoas que ficam assim. Olha, eu conheci um rapaz que tinha tudo para ter um bom negócio a vender pastéis de feijão de Torres Vedras. Conhecia uns bons fornecedores, fazia-lhe bons preços, começou a ir a uns cafés aqui em Lisboa e de repente começou a ter encomendas. Aí começou a ganhar dinheiro. Só que dava trabalho levantar de manhã e pegar no carro e visitar os cafés, não é? As lojas, receber as encomendas, ir dá-me trabalho. Então começou a falhar. Perdeu as encomendas, perdeu os clientes. E um dia perguntaram-lhe, porque a esposa já estava a ameaçar sair de casa. 3 filhos e eles com dívidas e ele não trabalhava. E então, a resposta que ele deu foi: o Senhor vai-me enviar os corvos que enviou a Elias. Corvos esses que já morreram há milhares de anos. Né? Devem vir corvos fantasmas. Mas também o pão e a carne que trazem também deve ser fantasma, porque não... Deus vai enviar os seus corvos para me alimentar. E eu olhei, eu disse, eu não acredito no que eu estou a ouvir. Claro que Deus não mandou corvos nenhuns para alimentar. O que aconteceu? Acabou em divórcio. Uma família que era bem bonita, que eram bem felizes, 3 filhos. Com o 4º a vir. Estava ela grávida, um barrigão. Não é uma coisa impressionante? Um divórcio acabou mal, e ele, adivinha lá, teve que ir trabalhar. Então, buscar... Malandros dos corvos. Se eu apanho esses corvos... Passarinhos fritos. Exato. Passarinhos fritos para toda a gente. Então agora é que não há corvos mesmo. Não faz mal. Eu já estou a trabalhar, portanto, era só para apanhar os corvos. Buscar-me-eis, invocareis, e ireis, e orareis a mim. Quer dizer, invocas, adoras, fazes a tua vidinha e oras, e eu vos ouvirei. Isto é uma promessa. 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E buscar-me-eis, e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. E é isto que está aqui. Então eu não posso buscar de todo o coração a bênção, eu tenho que buscar o Senhor. E irmãos, experimentem isto, viver sem pedir nada a Deus. Confiar nele, dando-lhe graças. Todos os dias dê graças a Deus. Graças te dou pela minha vida, graças te dou pela minha saúde, graças te dou, Senhor, porque tu estás no controle da minha vida.
Todos os aspectos, todas as coisas. Mas há coisas que estão mal na minha vida, eu quero mudar isto. Entregue todo o controle das mãos do Senhor. Porque se calhar as coisas estão mal porque você ainda não entregou o controle a Deus. Tão simples quanto isto. É tão simples quanto isto. Amém? E lembre-se, se eu não confio no Senhor, sou idólatra. Se eu não tenho fé em Deus, eu estou a ser idólatra. Quer dizer que a minha fé está posta noutras coisas. Soube bem? Vamos orar? Senhor, graças te damos por mais este momento que tivemos na tua presença, na tua palavra, ouvindo a tua voz. Oh Pai querido, maravilhoso és tu, Senhor. A tua palavra é tão maravilhosa. Dou-te graças, Senhor, pelo teu grande amor, pela compaixão e misericórdia que tu tens por cada um de nós. Por te estares a manifestar, Senhor, em cada um de nós. Obrigado pelo crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, porque nos estás a levar para a estatura varonil de Cristo. Obrigado, Senhor, porque estamos a deixar de ser meninos, deixar de ser crianças, para começarmos a ser adultos espirituais. Para louvor da tua glória, para serviço do teu reino, em nome de Jesus. Conduz-nos até casa em paz e segurança. Unge as nossas vidas, as nossas famílias, e ajuda-nos a levar esta paz, esta luz para as nossas casas. Para tocar e transformar a vida daqueles que estão connosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Até domingo.